Fala aí, pessoal, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Certamente a sua mãe já disse essa frase para você diversas vezes. Acredito até que você já tenha dito essa frase aí para os seus filhos, para um amigo, um colega, um subordinado. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender um pouco o que é procrastinação, quais são as causas e algumas formas da gente poder combatê-la. Eu vou destacar agora aqui 3 razões para esse comportamento. Medo do fracasso, não querem fazer ou não sabem por onde começar. Um cidadão foi até um posto de gasolina para abastecer o carro dele. Chegando lá, assim que ele parou do lado da bomba, ele viu que tinha um cachorro ali no chão chorando, né? E aí o cachorro estava do lado do frentista. E ele perguntou: "Pô, camarada, esse cachorro aí é seu?" Aí o frentista falou: "É sim, é meu, é meu." "E por que ele está chorando aí?" Aí o frentista falou para ele: "É porque ele está deitado em cima de um prego." "Mas por que ele não levanta então?" E foi aí que o frentista mandou para ele: "Ele não levanta porque não deve estar doendo tanto. Dói para reclamar, mas não dói o suficiente para ele se levantar." Quantas situações aí na sua vida ou na vida de pessoas queridas para você, você está vendo a pessoa reclamando, se queixando, mas ela não faz um esforço para se levantar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e o tema é procrastinação. E vou começar dizendo que a história do cachorrinho, embora muito bacana e muito comum no dia a dia, ela não consegue reproduzir o que é de fato a procrastinação. Eu também achei que fosse, mas a procrastinação é algo muito mais profundo que nós vamos aprender agora aqui. E para isso nós vamos seguir o seguinte roteiro: o que é procrastinação, causas da procrastinação, 9 formas para combater a procrastinação e, finalmente, algumas considerações finais. Conforme a proposta aqui do canal, vou trazer alguns dados estatísticos e depois a gente mergulha dentro aí das pesquisas e estudos acerca desse tema. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a frase clássica aí da procrastinação. Esse fenômeno ocorre em ao menos 95% da população em geral e cronicamente entre 15% e 20% de adultos e 33% a 50% de estudantes. Já adianto aqui que o tema ele é muito mais estudado no meio acadêmico do que no ambiente profissional, mas nós vamos conseguir aqui fazer esse link e trazer uma informação útil, não só para você que está estudando, ou um universitário, ou para um concurso, mas para você que é um gestor. E a procrastinação não é uma coisa nova, ela vem incomodando já há bastante tempo. Vamos ver o que pensavam aí os antigos. E aí tem essas dúvidas aí, né? Filosofia, aquelas dúvidas, aquelas perguntas, questionamentos e tal. Por que insistimos em fazer coisas que sabemos que vão nos trazer consequências negativas? Como, por exemplo, o hábito de deixar tudo para a última hora. Por que somos tão irracionais quando o assunto são prazos? Mas afinal, o que é procrastinação? Muito mais importante do que saber o que é entender de cara o que não é procrastinação. Existe uma percepção de que a procrastinação ela é fruto da preguiça e da desorganização das pessoas. Vamos ver que não é bem isso daí. E sabendo disso, existem aí aqueles remédios populares, força de vontade, tem que ter vergonha na cara, e finalmente aquelas famosas técnicas de gerenciamento do tempo. E aproveitando, apresento aí a técnica Pomodoro, muito bacana, funciona, ajuda bastante, mas falando de procrastinação, só vai dar uma arranhada ali na superfície do problema. E vamos entender aqui que é preciso um pouco mais para podermos avançar, apesar da nossa tendência de procrastinar. Agora sim, o que é procrastinação? A procrastinação ela é uma ação consciente e voluntária de adiar algo que precisa ser feito, apesar do indivíduo estar ciente das consequências negativas desse atraso. Ou seja, de forma intencional, propositada, voluntária, nós adiamos uma tarefa, mesmo sabendo das consequências que vamos ter se não cumprir ela no prazo. Por que nós fazemos isso? No século XVIII, o poeta inglês Edward Young referiu-se à procrastinação como o ladrão do tempo. E nós vamos ver aqui que ela pode ser um pouquinho mais do que isso. Talvez ladrão do tempo seja uma forma muito simples de enxergar a procrastinação. E por conta disso, a gente acha que vai resolver ela utilizando essas ferramentas de gerenciamento do tempo. Mas essa ferramenta vai ser útil, não vamos descartar. A procrastinação
ela é bem complexa, tem que ser combatida em diversas frentes. O gerenciamento do tempo é uma delas apenas. E existe também procrastinação no trabalho. É muito parecido com a procrastinação normal. Só que no caso do trabalho, você deixa de fazer o trabalho que deveria ser feito para fazer outras coisas. Vai tomar um cafezinho, vai mexer na internet. Então, em detrimento do tempo do trabalho. Ou seja, aquela hora de trabalho, ela acaba se convertendo em uma outra coisa. E como você já percebeu, isso vai impactar na produtividade daquele colaborador, daquela equipe, daquela organização. E quais são as causas da procrastinação? Essa imagem que aparece aí é um guerreiro aí usando aquele óculos, né, de realidade virtual, aquele negócio todo, porque caracteriza bem o que é a procrastinação. Você não está presente. Então, embora o seu corpo esteja ali, quando você bota aquele óculos, você se teleporta para uma outra realidade. E nesse momento você deixa de fazer as coisas importantes no seu tempo atual, ou seja, você não está presente. O comportamento procrastinatório é considerado relativamente difícil de ser modificado, porque ele fornece um conforto temporário. Esse conforto temporário, ele acaba sendo necessário em um mundo cheio de demandas, incertezas, cobranças, responsabilidades, e é utilizado também como estratégia de enfrentamento diante de tarefas aversivas. Então, quando eu me deparo com uma situação difícil que eu tenho que enfrentar, acabo encontrando esse conforto em alguma atividade que vai me fazer procrastinar. Eu vou destacar agora aqui 3 razões para esse comportamento. Inicialmente, pode existir uma preocupação excessiva das pessoas com a própria capacidade de fazer as coisas corretamente. Elas têm medo do fracasso. Outras atrasam tarefas porque não querem ter que realizá-las. A pessoa simplesmente não quer fazer. E, finalmente, há aquelas que procrastinam porque não são organizadas e simplesmente não sabem por onde começar. Ou seja, medo do fracasso, não querem fazer ou não sabem por onde começar. Quando você encontrar uma pessoa que está enrolando para fazer uma tarefa, já pode começar a investigar por meio dessas 3 coisas. Em relação a essas causas, vamos analisar primeiro as que são fruto da biologia, raízes biológicas, raízes psicológicas e, finalmente, são relacionadas ao ambiente, com foco aqui no ambiente de trabalho. Vamos começar com uma divisão estrutural do cérebro que ocorreu na década de 70, em que pese atualmente existirem aí cientistas, neurocientistas que não concordam muito com essa teoria, mas ela é suficiente para a gente entender um pouco sobre a procrastinação e ver que ela não é tão simples assim. Vamos começar então com o cérebro reptiliano. Ele é instintivo. É a parte mais antiga e primitiva do nosso cérebro, relacionada a funções básicas de sobrevivência, como reflexos, controle da respiração, batimentos cardíacos e respostas instintivas, como lutar ou fugir. Imagine que você entrou no seu banheiro e viu algo ali que parecia ser uma cobra. Naquele momento, o seu cérebro reptiliano, ele mandou ali informações para você lutar, congelar ou fugir. Vamos guardar essa informação. Então, na nossa mente, a gente teve a percepção de ter visto uma cobra dentro do nosso banheiro. Dando uma olhada rapidamente para o passado, a gente percebe que o que somos hoje é uma adaptação de uma realidade que eles viviam há 300 mil anos. Lá atrás, bem lá atrás mesmo. Ou seja, desde que o Homo sapiens surgiu na África, ele viveu 94% da sua existência como caçador-coletor. Ou seja, o ser humano, em tese, não evoluiu para estudar para provas, preencher planilhas ou preparar vídeos para o YouTube. Deve ser por isso que é tão difícil. Muitas gravações, mudanças de câmera, e certamente essa que vocês estão vendo agora não ficou das melhores, mas é suficiente para conversarmos sobre um assunto tão importante. Não estamos em Hollywood. Aqui é o mundo real, com informações que podem ser úteis para você implementar a partir de amanhã com a sua equipe. Vamos ver agora o sistema límbico. Ele é o emocional. Ele surgiu depois do cérebro reptiliano e é responsável pelas emoções, memórias e a formação de vínculos. Ele influencia decisões ao associar situações e experiências emocionais passadas, podendo levar a escolhas baseadas em medo, prazer ou afeto. Então, após o cérebro reptiliano,
o sistema límbico avalia o componente emocional daquela situação. No caso da cobra que nós achamos que vimos, o nosso sistema límbico ele vai trazer ali tudo que nós sabemos sobre cobras, das coisas que nós vimos na TV, cobras venenosas, pessoas que foram picadas por cobra. Coincidentemente, no dia anterior, eu tinha visto um vídeo no YouTube sobre uma cobra que saiu num vaso lá na Tanzânia. Então, tudo isso está no meu sistema límbico, reforçando, então, a percepção de que eu estaria diante de uma cobra, agora com esse peso emocional. Então, já tem ali o pânico, o medo, ou seja, o sistema límbico, então, ele representa esse nosso lado animal, sendo responsável pelas emoções, impulsos sexuais e pelo instinto de sobrevivência. E uma coisa muito importante do sistema límbico, e tem tudo a ver com a procrastinação, ele é imediatista. Ele prioriza ações que trazem prazer e resultado no momento presente. Isso fazia muito sentido no contexto evolutivo, porque lá o objetivo era sobreviver até o final do dia. Bem diferente de hoje, você tem que organizar férias, ter que finalizar um TCC, treinar para uma competição, ou seja, se sacrificar em prol de um objetivo de longo prazo. E ele vai ter o mesmo impacto também na procrastinação. Então, acessar o Instagram, o YouTube, jogar um joguinho ali, ver uma série da Netflix, tudo isso vai nos fornecer doses instantâneas de dopamina. Aqui é importante considerar que, embora exista essa característica imediatista do sistema límbico, o cérebro humano moderno ele conta com o neocórtex, que nos permite planejar, avaliar consequências e adiar recompensas, algo essencial no mundo atual. Então não somos totalmente impotentes diante do sistema límbico. Então, já pensando um pouco no que é a procrastinação, essa batalha que acontece dentro da nossa cabeça. O neocórtex é o nosso lado racional, é a parte mais recente e avançada do cérebro. Está envolvido no raciocínio lógico, planejamento, linguagem e pensamento abstrato. Entra em ação para refinar a decisão, avaliando se a resposta inicial foi adequada e considerando outras opções mais racionais. No caso da cobra no banheiro, depois que você teve aquela reação de luta ou fuga, jogou a parte emocional, o medo de ter uma cobra no seu banheiro, somatizado com um vídeo que você viu anteriormente no YouTube, no Instagram, vem a sua parte racional que vai te lembrar que no dia anterior você estava pulando corda no quarto e acabou deixando a corda no banheiro. É nesse momento que você vai olhar com mais calma e vai perceber que não era uma cobra, mas a corda que você deixou ali dentro do banheiro. E dessa forma cadenciada que eu apresentei, é mais ou menos como a nossa mente funciona, porque a velocidade de processamento do sistema límbico é superior à velocidade de processamento do neocórtex. Então, pessoal, de uma forma geral, o cérebro humano ele recorre à procrastinação em busca de uma recompensa instantânea, imediata. Por isso, tende a competir com tarefas que prometem vantagens futuras. E, normalmente, porque é mais usual para os nossos cérebros processarem fatos concretos em vez de coisas abstratas. Ou seja, é muito mais fácil processar o sorvete que está na sua frente, o celular com as redes sociais, do que você tentar criar uma visão de futuro, onde você estará daqui a 10 anos. Tudo isso exige muito esforço, planejamento, e fica difícil de enxergar, porque existem muitas variáveis até você chegar lá. Muito mais fácil, sorvetinho que já está ali derretendo na sua frente. E aí, pensando então no nosso cérebro, quando a gente fala em procrastinação, ficamos com o pior dos dois mundos. Com o pior do lado instintivo, buscando o imediatismo em tudo, e o pior do lado racional, porque quando você deixa de fazer algo que deveria fazer, gera culpa. Ou seja, impulsividade mais culpa igual procrastinação. A impulsividade ela pode ser na luta, ou seja, de você comer o sorvete, mas também pode ser na fuga, de você evitar uma tarefa importante. E a culpa vai vir do seu lado racional, porque depois você vai parar para pensar e vai entender que deveria ter feito a tarefa antes, que ela vai impactar nos seus resultados futuramente. E será que procrastinar é genético? Bem, a ciência tem mostrado que sim, embora haja poucos estudos sobre isso. Mas é importante
chamar a atenção aqui que é apenas um dos fatores. Então, pode haver ali um fator genético, mas outras coisas também vão influenciar na procrastinação, inclusive o ambiente onde estamos inseridos. Então, como eu falei, são vários fatores e é difícil vencer um inimigo que tem várias frentes. Então, a gente vai combatendo cada frente ali para tentar avançar apesar da existência do inimigo. Derrotá-lo é praticamente impossível. Temos que aprender a conviver com ele. E o que dizem os psicólogos? Eles vêm estudando a procrastinação de uma perspectiva diferente da dos neurocientistas e vêm chegando a algumas conclusões curiosas, interessantes, né? Uma delas, o problema não é o controle do tempo, como prega o senso comum, mas sim o gerenciamento de emoções. E aí vamos lembrar do sistema límbico, que está ali querendo pegar o sorvete. Isso não tem muito a ver com o tempo, mas sim de você se controlar para não comer aquele sorvete, porque você sabe que o fato de comer o sorvete vai te afastar do seu objetivo, da sua meta. Vamos dar uma olhada então nas emoções e entender um pouco mais das raízes psicológicas. Quando adiamos uma tarefa, não é a tarefa em si que estamos evitando, mas sim as emoções negativas que associamos a essa tarefa e que também não conseguimos regular. E é por isso então que as emoções são consideradas o marco zero da procrastinação. A procrastinação é também um mecanismo de defesa. Só que na tentativa de nos defender, ela acaba causando mais sentimentos ruins, como ansiedade e culpa. Isso vai incentivando ainda mais o adiamento das tarefas. Essa bola de neve aí, lá na imagem, lá no fundo, ele está com a bola pequenininha. E aí continuou protelando aquela atividade. No meio já está com a bola de neve maior. E finalmente ali, com a bola gigante em cima da cabeça dele. E se ele não fizer nada naquele momento, aquela bola de neve vai continuar crescendo cada vez mais. Os procrastinadores também sofrem com uma outra armadilha, a incapacidade de entender que você continuará sendo você amanhã, quando as consequências dos atos chegarem. Nós tendemos a pensar no nosso eu presente e no nosso eu futuro como pessoas diferentes. E na nossa mente, esse eu futuro, ele vai ser sempre melhor do que eu, ou seja, ele vai ter melhores condições, recursos, capacidades para lidar com o problema que eu estou protelando hoje, amanhã. Ou seja, então eu vou transferir para ele o meu problema. E o nome disso é falácia do planejamento. Ela reflete a nossa tendência a subestimar os desafios do futuro. E dentro dessa falácia, tendemos a superestimar os recursos como tempo, financeiros, pessoal, material. Então faz sentido para nós empurrar o problema para frente. Porque aquele cara lá da frente vai ter condições melhores de resolver o problema. Hoje eu não consigo, então, para o meu conforto, deixa quietinho aqui. Mas a bola de neve está crescendo. E talvez você lá no futuro não seja tão melhor assim quanto você imagina. Vai ser você mesmo que vai pegar essa bola lá na frente. Está passando um problema para você mesmo. Muitas vezes essa crença, então, ela não passa de uma mentira inconsciente que usamos para aliviar a culpa de adiar o inevitável. Já dizia Dale Carnegie, coopere com o inevitável. Nem todos são afetados da mesma forma pelo hábito de adiar tarefas. Por ser uma consequência da dificuldade em lidar com as próprias emoções, a procrastinação está frequentemente associada a traços como autocobrança excessiva, ansiedade, insegurança, falta de autocontrole e impulsividade. Pessoas perfeccionistas também terão problemas com a procrastinação. Por serem perfeccionistas, buscam um resultado perfeito, impecável, e começam a imaginar o que as pessoas vão pensar dela se não conseguir entregar um resultado dessa forma. E como ela tem esse medo de fracassar, ela acaba também protelando em realizar a tarefa. E embora todo mundo procrastine, nem todo mundo é um procrastinador. E aí surge a figura do procrastinador crônico. O procrastinador crônico, ele transforma o ato de adiar em um padrão de comportamento. Diferentemente de quem adia uma tarefa ou outra, o procrastinador crônico carrega esse hábito para todas as áreas da vida: estudos, trabalho, relacionamento, cuidados com a saúde e até mesmo tarefas simples do dia a dia, como responder uma mensagem de WhatsApp. Esse padrão pode gerar impactos significativos, prejudicando o bem-estar e a produtividade de forma constante. Ou seja, a procrastinação vai impactar no bem-estar e na produtividade. Isso vale não só para nós individualmente,
mas também para o impacto que vai trazer para as nossas equipes. É por isso que o gestor tem que estar atento a essa questão da procrastinação. Mande esse vídeo para ele, porque não dá para ignorar esse problema. Muitas vezes a gente acha que o problema é outro, desorganização, falta de gestão de tempo, comunicação, mas é uma questão de procrastinação que você, como gestor, pode ajudar a minimizar os impactos. Conforme já havia dito antes, 20% dos seres humanos podem se encaixar na definição de procrastinador crônico. Então, para eles, a enrolação não é uma escolha. Não fazem isso de propósito. Dizer a um procrastinador crônico, simplesmente vai e faça, é como falar para uma pessoa com depressão se animar. É por isso que a frase, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, talvez não faça tanto sentido para um procrastinador crônico. E eles tendem a ter salários mais baixos, maior instabilidade profissional, enfrentam dificuldades para manter empregos e também são mais propensos a períodos de desemprego. Procrastinadores crônicos evitam visitas de rotina ao médico e ao dentista. Evitam também a realização de exames e a adoção de hábitos saudáveis. Além disso, vivem constantemente no estresse de lutar contra prazos. Está se identificando? Está fazendo sentido para você? Conhece pessoas assim? Você, por acaso, é assim? Tem alguns desses comportamentos? Sente que a procrastinação já está afetando outras áreas da sua vida, não só nos estudos, está afetando o trabalho, está afetando a academia, afetando a sua dieta, afetando seus relacionamentos com as pessoas, está se afastando, se isolando. E o primeiro passo para combater a procrastinação é reconhecendo a existência dela. E o procrastinador crônico, ele vive em negação. E são excelentes em arrumar desculpas e em culpar os outros. A maioria sabe que procrastina, mas tenta terceirizar a culpa ou encontrar justificativas. É por causa do celular, estressante, a minha equipe é ruim, é o trânsito. Toda hora uma desculpa para a pessoa não se ver como um procrastinador crônico. E a estratégia negacionista mais comum é tentar pintar a procrastinação como uma estratégia consciente de produção. É o famoso deixo tudo para a última hora porque funciona melhor sob pressão. E o que podemos falar sobre a procrastinação no trabalho? Falando do trabalho, os gestores devem ficar atentos com tarefas que são excessivamente rotineiras ou pouco desafiadoras, com o trabalho chato, especialmente se você trabalha com pessoas que buscam ali atividades criativas, estimulantes. Os estudos mostram que, à medida que o tédio no trabalho aumenta, os funcionários tornam-se mais propensos a procrastinar. Vou repetir, à medida que o tédio aumenta, os colaboradores tornam-se propensos a procrastinar. Então, um grande papel dos gestores é combater o tédio no trabalho. O que você pode fazer para deixar o trabalho da sua equipe mais dinâmica, mais desafiador? Pense sobre isso. E diante do tédio no trabalho, qual é a fuga que as pessoas vão encontrar? Vão passar mais tempo no celular, fazendo coisas que não têm relação com o trabalho, e também vão passar muito tempo em atividades como o cafezinho. Toda hora vai ter lá aquele bolinho tomando café quando deveria estar trabalhando. Pode ter um pouco de tédio aí no trabalho. E reforçando o que eu disse lá no início, a procrastinação no trabalho é você deixar de fazer uma tarefa relativa ao trabalho para realizar outra tarefa, mesmo sabendo que isso vai te trazer prejuízo no futuro. E já que não é possível, então, vencer e acabar com a procrastinação, o que nós podemos fazer para combatê-la de modo que ela não impacte no atingimento dos nossos objetivos? Então, vou apresentar agora 9 formas de nós combatermos a procrastinação. Ela serve para nós como pessoas e também para quem empreguemos em nossas organizações, nossas equipes. Primeiro, é preciso entender que combater a procrastinação não é fácil, especialmente em um mundo que se preocupa mais em punir atrasos do que em recompensar adiantamentos. 2 exemplos muito claros aqui: a fatura do cartão de crédito e a declaração do imposto de renda. Nessas 2 modalidades, existem multas para os atrasados. Será que estamos incentivando as pessoas a se planejarem melhor ou apenas reagindo aos erros quando eles acontecem? O resultado disso é que muitas pessoas deixam para dar satisfação na última hora,
com o único objetivo de evitar a punição. Em 2024, 13% dos brasileiros se apresentaram ao leão nos últimos dias do prazo, refletindo exatamente esse comportamento de procrastinação. Declarar um imposto pode ser uma tarefa desafiadora e as pessoas não queiram lidar com aquilo naquele momento. Então elas vão deixando, protelando e deixam para fazer tudo de última hora. A lógica ideal deveria ser o oposto: premiar os avanços graduais no processo em vez de focar apenas nos atrasos. Agora vamos pensar nos nossos filhos. Em vez de puni-los por não terminarem um trabalho escolar no prazo, que tal a gente recompensá-los por terminá-lo antes? Então incentive o seu filho a entregar antes. Então, para cada período que ele entregar que antecede o trabalho, pode haver uma recompensa. Talvez isso o incentive a enfrentar logo esse desafio. E de uma forma indireta, você está ajudando ele a vencer a procrastinação que ele poderia vir a ter lá no futuro, no trabalho, em outras atividades da vida. Então vamos lá, vamos ver aqui as 9 formas de combater a procrastinação. Primeira forma: para cada etapa de uma tarefa cumprida com antecedência, se dê algum benefício. Exatamente o que eu acabei de falar sobre os nossos filhos. E aí você vai escolher o que vai ser. Pode ser uma pausa maior, assistir uma série, dar uma volta no shopping, e aí você que vai manobrar. Lembre-se, é para se você antecipar o prazo, não é para se cumprir o prazo. 2, vale a pena também empregar técnicas de relaxamento. E conforme vocês podem ver aí, 2 estudos separados, né, mostraram que estudantes que praticaram sessões de mindfulness eram menos propensos a procrastinar. E nesse pacote, você também pode fazer uma caminhada, conversar com alguém, tudo isso para te preparar para enfrentar esse desafio. Tem uma máxima da infantaria que diz: não se avança sem reconhecimento. Tem que ser muito amador para partir para cima de um inimigo sem conhecê-lo, sem conhecer o terreno. Coletar o máximo de informações sobre uma tarefa que parece difícil e planejar o passo a passo de como você vai cumpri-la ajuda a tirar a imagem de monstro indomável dos afazeres. Você também pode quebrar obrigações maiores em mini tarefas. Pesquisas mostram que quando você risca itens da sua lista de afazeres, se sente mais produtivo e relaxado, propenso a continuar na produtividade. Então vale a pena sim pegar aquela tarefa muito grande, quebrar em pequenas tarefas e você vai ali riscando aqueles itens ao longo do dia, ao longo da semana. Isso vai ajudar você a ter essa sensação de produtividade e vai de fato estar te conduzindo a concluir aquela meta. Seguindo essa mesma lógica, já que está no embalo ali, você pode aproveitar para encaixar tarefas pequenas e simples no meio de momentos produtivos. Às vezes as coisas simples, por serem simples e fáceis de resolver, a gente vai deixando de lado e elas vão se acumulando. Então aproveite esses momentos ali que você já está produzindo e vai concluindo essas tarefas. Se você entender que você é um procrastinador crônico, ou seja, a procrastinação está afetando diversas áreas da sua vida, vale a pena procurar uma ajuda profissional. Abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, se mostraram eficazes na redução do problema. Uma estratégia pouco intuitiva, mas eficaz, é a autocompaixão. Parece aquelas coisas de coaching, né? Mas não, é muito importante no combate à procrastinação. A procrastinação muitas vezes nasce de uma cobrança excessiva e do medo de falhar, medo do fracasso. Quando nos tratamos com mais compreensão e aceitamos que errar é humano, criamos o espaço necessário para agir sem a pressão paralisante do perfeccionismo. E dando uma olhada rápida agora no nosso ambiente de trabalho. Promover modalidades de trabalho que atendam às preferências e competências dos seus colaboradores, promovendo um ambiente mais estimulante e desafiador, reduzindo a sensação de tédio. O ser humano consegue esconder vários comportamentos, vários sentimentos, mas o tédio é praticamente impossível. Todos nós reconhecemos uma pessoa quando ela está entediada. Você foi dar uma aula, uma palestra, você consegue perceber claramente, olhando ali para a audiência, quem está entediado, quem quer sair dali, quem vai mexer no celular. Ou seja, aquela pessoa está se tornando propensa a procrastinar. Ela vai abandonar ali a sua aula, a sua apresentação, a sua palestra. O que você pode fazer para tornar suas apresentações mais dinâmicas? Se você chegou até aqui, né, em que pese eu não ter essa habilidade toda para produzir vídeos para o YouTube, quer dizer que eu não entediei tanto você assim. E aí você conseguiu vencer esse momento da procrastinação. E, finalmente, oferecer treinamentos sobre gerenciamento do tempo.
Aqui sim, realmente, depois que você resolver as outras questões, agora vamos ensinar nossos colaboradores a organizarem o próprio tempo. E uma outra coisa que você pode fazer como gestor, como líder, é definir prioridades e metas. É muito difícil trabalhar em locais onde tudo é prioridade, porque onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Onde tudo é urgente, nada é urgente, porque tudo tem o mesmo peso. Você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então é muito bom ter uma liderança que define o que é importante naquele momento para que a equipe possa focar. Porque senão, se houver essa perda de foco, as pessoas vão tender a chutar o balde. Chutar o balde, leia-se, procrastinar. E para fechar aqui, nós vamos fazer um exercício de uma imagem que eu mostrei na minha primeira aula lá, quando falei sobre estilos de liderança. Dá uma olhada nessa imagem aí. Quando eu mostrei essa imagem na primeira aula, eu perguntei o que estava sendo produzido por esses soldados aí. E uma vez que a gente percebe que não está sendo produzido nada, qual seria o estilo de liderança ideal para resolver essa situação? Mas agora a minha pergunta é outra. Eles estão procrastinando? Certamente não, porque estão fazendo o trabalho que tem a ver com a atividade deles. Mas você consegue perceber alguns ali que já estão ficando entediados, cansados, estão a um passo, então, de proporem uma pausa para um cafezinho. E aí, colocar tudo a perder. Então, é importante aí a presença de um líder com estilo de liderança adequado, definindo prioridades, deixando claro o que deve ser feito, quem vai fazer o quê. Tá? Então, essas incertezas no ambiente de trabalho, elas contribuem para a procrastinação. Uma coisa importante sobre a procrastinação, ela está relacionada a crenças sobre si mesmo e sobre a tarefa. É por isso que o líder, o gestor, ele tem que estar sempre olhando para o indivíduo, para os seus colaboradores e também para a tarefa. Essas coisas têm que casarem, senão vai haver aí tédio, procrastinação e vai perder produtividade. E lá no início eu trouxe uma frase que dizia que a procrastinação seria um ladrão de tempo. Olhando para essa imagem aqui, e de tudo que conversamos anteriormente, eu já entendo que a procrastinação, ela não rouba o seu tempo, ela rouba o seu esforço. E, logicamente, como você acaba empregando o esforço errado, quando você olha para a tarefa que você tinha um prazo para concluir, tem a percepção de que roubaram o seu tempo. Mas, na verdade, você estava ali com seus recursos, só que você colocou no local errado. Então, faltou esse foco aí para você concluir a tarefa dentro do prazo. Então, a procrastinação, ela rouba o esforço. A nossa energia, que poderia estar focada numa atividade, a gente vai direcionar para outra. De qualquer forma, eu estou desperdiçando energia em uma coisa que não vai resolver um problema. E no caso da procrastinação, não é um problema qualquer. É um problema que nós sabemos que vai trazer consequências no futuro. Então, eu vou deixar para vocês aqui, já que a gente agora entendeu a questão da procrastinação, que não é tão simples assim, não é lançar uma frase de efeito, não é vá ou vença, não é só se organizar, controlar tempo. Cada um de vocês que assistiu esse vídeo se viu de alguma forma em relação à procrastinação. Então, vou mostrar aqui agora o ciclo de mudança de comportamento. E eu acho que ele pode te ajudar não só para combater a procrastinação, mas qualquer outro comportamento que você queira mudar. Vamos supor que você queira começar a treinar, a ir para uma academia. Esse ciclo pode te ajudar. Como é que funciona, então? Num primeiro momento, chamado pré-contemplação, você não tem intenção de mudar. Ah, tá bom, eu sou assim mesmo, é isso aí. Você percebe alguma coisa errada, mas não, eu sempre fui assim, já estou com mais de 30 anos, vivi bem, consegui o que eu queria, então não vou mudar. E aí você tem a contemplação, você percebe que realmente está pegando para você. Você pode ter tido algum problema, um AVC, alguma coisa séria que você mostrou, está pegando. E aí você entende assim, eu quero mudar. Mas será que o esforço vale a pena? Você ainda está ali observando, tentando entender, pô, vou ou não vou? E aí vem a preparação. Você entendeu, vou. Então, você está motivado a agir, você tomou uma decisão. Aí você vai começar a se preparar. Vou começar a pesquisar as academias, já vou me inscrever em uma, vou visitar, seja o que for, e finalmente vou concluir a minha inscrição. Só que não basta se matricular na academia.
você precisa treinar. E aí você vai para a parte da ação. E ideal que seja uma prática com acompanhamento. Você pode ter resultado sozinho, claro que pode, mas se você tiver acompanhamento, vai ser muito melhor. Não significa que você vai ter que contratar um personal trainer, vai ter que contratar um mentor, mas que você vai conversar com pessoas, vai ver vídeos, vai se inscrever no canal do Comandante André Guimarães, vai indicar para os seus amigos. Então isso já é um tipo de acompanhamento para você continuar avançando na mudança desse comportamento. E aí vem a manutenção. Então você foi lá, você treinou, conseguiu o corpo que você queria, atingiu os resultados que você queria, mas você não quer só isso, você quer pelo menos manter os resultados que alcançou. Porque se você parar de treinar, vai perder aqueles resultados, nada vai durar para sempre. Então é preciso manutenção. E aqui você está tentando criar esse hábito, né? Deixar uma coisa mais sólida, mas você vai estar sendo ali bombardeado pelos seus gatilhos mentais lá do passado. Então você vai passar na frente de uma sorveteria, seus amigos vão te chamar para beber no final de semana, e tudo isso aí vai ativar alguma área do seu cérebro que pode te fazer fraquejar. E aí vem a recaída. Aí você volta aos velhos padrões de comportamento. Não tem problema. Lembre-se da autocompaixão. Você já deu uma volta no ciclo, entendeu como você funciona, então vamos continuar novamente. Então esse ciclo é a vida toda. Nós somos seres em constante evolução. A partir de agora, toda vez que você tiver que fazer uma tarefa importante e tiver uma vontadezinha de fazer algo diferente, você vai lembrar que está procrastinando. E aí, você vai voltar no meu vídeo aqui, vai ver as 9 formas de combater a procrastinação e implementar aquela que seja mais eficaz no seu caso. A gente pode até não eliminar a procrastinação, mas não vamos facilitar a vida para ela. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, dá um joinha, coloca um comentário para incentivar o velha guarda. Fazer esses vídeos não é uma tarefa simples, como eu falei, são trabalhos científicos, eu leio vários trabalhos, vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse canal com pessoas que você conheça, com outros gestores, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!